na arte greco-romana novamente aí. A gente está vendo história, o Renascimento. A arte greco-romana é novamente instituída na arte. Na idade deles, né? Aqui estão alguns artistas dessa época. Messei, Jacques e Davi aí, é o principal artista do neoclassicismo. Ele pintou Napoleão Bonaparte, naquele cavalo branco lá, tal, tipo pau, subindo no alto, não sei o que. Vocês Parece Felipe até, se olhar parece Felipe. É Guilherme. A foto parece. Sério. Aqui a gente tem o Gustave Courbet, que é o criador do realismo, ele foi considerado o criador do realismo social da pintura. Ele dava um enfoque muito grande à vida cotidiana. Pintava as pessoas de classe mais pintava baixa. real. Pintava o real. Pintava mais o real. Não era fazer gracinha, né? Tipo, sério. Uma coisa muito importante nessa época da arte é que eles deixaram um pouco a realidade imaginada, que é os temas bíblicos, os temas mitológicos, e passaram mais para a realidade vivida, que eram os fatos que aconteciam na época. Manet, Edouard Manet, também realista, porém com uma arte mais aristocrática. Esse cara aí, não, é Manet, esse não é o Monet. Esse é Manet. Manet, aquele vinho. É Manet. Tem dois, tem um Manet e tem um Manet. Desculpa. E o Manet, ele foi polêmico. Ele pintava uma realidade diferente de tudo. Ele pintava uma realidade dos ricos, dos burgueses. E o Manet ele foi polêmico lá na pintura dele, que ele colocou uma mulher pelada lá, Uma mulher nua em meio a dois homens elegantemente vestidos. O quadro se chama Almoço na Relva, de 1860 e algo, e ele foi fortemente criticado pelos conservadores. Porque tipo, ele colocou uma mulher sem roupa junto com dois caras vestidos bem assim do mato. Da relva. Só que foi muito importante porque ele trouxe para essa arte a iluminação, a luminosidade. Um ponto do quadro é muito claro. Até a professora tá prestando atenção. Ele acentuou um pouco mais o contraste dos outros cores e trouxe a luminosidade na arte. E foi o precursor do ilusionismo. Esqueci o nome. Bom, enfim, não achei. Turner, Joseph Mallord William Turner, não é o Turner. Ele pintava aqui. É uma da hora esse cara aí, porque o quadro dele você não consegue ver nada. Tipo, fala que é um trem, mas você não vê o trem, é só um monte de coisa. Aí tinha fumaça no trem. Esses dois caras aqui estão dentro do neoclassicismo, só que na parte mais da natureza, da paisagem. Eles tratavam mais a paisagem. Como vocês podem ler na lousa, se vocês puderem ler, anotem também, porque é muito importante. Ele retratava os fenômenos da natureza, só que muito agitado, com muita tormenta. Ele não dava, sabe, um foco assim, legalzinho, porque tinha argumentos tal, ventinho. Era vendaval, furacão, capeta, dá pra vocês fazerem também. Você pega assim, bota o papel jogatinho. Aquilo ali é tipo um exemplo ali, ó. Nosso DNA Mas daqui pode ser um exemplo, pode ser um furacão. É um DNA se você analisar. Mas voltando aqui à arte. E o segundo artista que também pintava a natureza era o John Constable, que os dois são ingleses. E esse John Constable ele pintava uma natureza mais serena, que era também com uma ligação muito forte à vida dele. Tem uma pintura dele que é tão boa que parece uma fotografia. Verdade. Quase todos os elementos que tem na pintura dele, tipo moinho, carro, roda, cavalo, era coisa relacionada à infância dele, onde ele viveu e trabalhou com ele.
e tal, todo mundo pensa que os caras tem um homem defecando por privada, oval, tipo um bicho aqui, tá pensando e tal, e era todo em bronze. Foi uma obra assim que gerou discussões, porque uns falavam que a obra era marcada pelo realismo, só que outros falavam que a obra era marcada mais pela emoção, ou pela filosofia do momento. Mas aí é outra história, qualquer dia que a gente conta pra vocês. Mas aí isso daí ficou para a próxima aula. Aqui estão os tópicos principais das inovações da arte europeia, que é claro escuro, valorização das cores, claro escuro como no barro. Eles retratavam os fatos reais da época, retratavam o plano, o realismo. O realismo era, tipo, pintura real, tipo, pé no lugar do pé e mão no lugar da mão. Fatos reais mesmo, tipo, revoluções e guerras e morte, fuzilamento. E a vida das classes sociais também era bastante tratada. Paisagem foi um elemento que foi introduzido nas pinturas deles, porque não tinha paisagem, não tinha profundidade de nada. E é isso aí. Agora vocês abrem lá na página 126 e façam os exercícios do capítulo.